aleluias, como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia que eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia que eu venha mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Que a cada dia nós possamos estar mais perto do Senhor Jesus, que a gente possa chegar firme até o fim, avante sem parar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Nós queremos dar o nosso melhor para o Senhor nessa noite. Dê a Ele a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, a sua melhor oração, o seu maior sacrifício. Aleluias. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança,
santidade, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais da tua presença. Cobre-nos, Senhor, com a tua unção, com a unção do teu Espírito Santo. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Cristo, tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Muito obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar, vamos exaltar o Deus Todo-Poderoso. Deus está aqui nesse momento, amém? Ele é digno de glória, Ele é digno de honra. O Senhor é digno de todo louvor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Adore a Ele. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos lá, Senhor. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, vamos lá, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Oh, glória! Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Olha só que bênção, aleluia! Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos lá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá,
celebra com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom demais, e eterna é a sua glória a Deus, e a sua fidelidade de geração. Vamos lá, Senhor. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebra com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é bom. Ele é bom, meu irmão, Ele é muito bom. O nosso Deus é bom demais, e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Bate palma forte aí o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos louvar. Deus é tremendo, Ele está neste lugar. Assim, vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, te dará adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Muito obrigado, Senhor. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Aleluia, glória a Deus. Vem,
Pessoal, boa noite. Paz seja convosco. A gente vai, toda quarta-feira, a gente vai ter um louvor mais reduzido, sabe? Hoje, até que 5 minutos antes. Porque a gente está utilizando o tempo mesmo para aprendermos a palavra juntos. Amém, pessoal? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, pense em Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós entramos na Tua presença e te pedimos que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida, o coração, que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, a casa dos Teus filhos, nos dando unção e autoridade para falarmos a respeito da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pessoal, nesses bancos aqui da frente, tem uma surpresa para vocês. Vocês querem vir aqui para frente para pegar essa surpresa? Tem uma novidade. Quem escolher sentar aqui mais na frente vai ter uma surpresa. Deixa eu ver quem vai vir. É tipo uma bênção, um prêmio, uma coisa diferente. Senta. Dá mais no frio assim, a gente tem que sentar juntinho, né? Vamos ver se a gente consegue pôr todo mundo aqui. Eu também vou chegar para frente aqui para a gente conversar. Então, até tem que lembrar de comprar comprar um púlpitozinho mais leve. Tem? Pega lá para mim. Não está muito feio aquele púlpito, não? Tá não? Porque a gente está mudando o formato aqui. Hoje a gente está batendo um papo. Não é bem um culto, não. Tá bom, pessoal? Quarta-feira a gente mudou um pouco. Vai complicar aí, João? Não? Tá bom, isso. Que aí eu fico mais perto de vocês também. Combinado? Deixa eu ver aqui se deu. Vai ter uma surpresa. Tá por aí nessas cadeiras aqui, na parte. Quanto mais na frente, quanto mais juntinho, a chance de ser premiado é maior, né? Deixa eu ver aqui. Oi? Está todo mundo aí? Todo mundo, né? Vamos abrir a nossa Bíblia. A gente estava estudando o livro de Provérbios, mas como a gente está lançando hoje uma campanha, na verdade é domingo, né? Essa campanha a gente lança domingo. Eu quero já preparar vocês para essa campanha que a gente vai começar domingo, Missão 70, não é? É domingo, não é? Hoje a gente conversou aqui. Quem veio de manhã? Tem alguém que veio de manhã aqui? Teve alguém que veio de manhã? Tá bom. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas capítulo 10, do verso 1 ao verso 20. Lucas capítulo 10, do verso 1 ao verso 20. Pode sentar. A leitura é extensa, né? Então eu vou... Todo mundo tem a Bíblia aí? Eu quero lembrar que quarta-feira é dia de nós estudarmos as Sagradas Escrituras, né? Toda quarta-feira a gente vai estudar a Bíblia juntos. Não é aquele culto que nós tínhamos antigamente. É um culto de estudo. Estamos aprendendo a palavra juntos, ok? É um papo em família, mas a gente está aprendendo a palavra juntos. Nós vamos lançar agora, nesse domingo, um trabalho que se chama Missão 70. A princípio eu quero preparar, eu quero extrair daqui. Claro que a gente vai dar uma pescada domingo também, né? E mais um grupo. Mas eu quero extrair daqui 70 pessoas dispostas a entrar na seara, a ganhar almas. Não tem nada mais gratificante para o ser humano, não tem nada melhor
do que ele se tornar um ganhador de almas. Pelo menos aqui nessa terra. Então diz assim a Bíblia, olha, Jesus envia 72 discípulos. Depois disso, Jesus designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrar numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sandálias, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem-nos em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Bom, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui. Tudo aquilo que nós lemos aqui agora, na verdade, é a base, é a razão pela qual hoje nós estamos aqui em Barbacena. Tudo nasceu aqui com essa ordem de Jesus, o ide de Jesus. Jesus, ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será. Então, olha a importância desta palavra e a importância deles terem cumprido essa palavra. O ide não foi só para aqueles dias. O ide, ele é também para os nossos dias. E sabe o que acontece hoje? O que nós
mais observamos é que a igreja, ela nem sempre cumpre essa missão. Às vezes a gente vem à igreja para ser curado, para ser abençoado, né? Para assistir um culto bonito, para podermos apreciar uma boa música, os bons cantores, uma boa palavra do pastor, que geralmente tem. E tudo parece que se resume nisso. E é aí que a igreja perde o seu verdadeiro propósito. Porque o propósito principal da igreja não é servir as pessoas, mas é transformar as pessoas em servos. Nós estamos aqui para sermos servos. Vocês estão entendendo? Mas aí, a pergunta que não quer calar: nós estamos servindo onde? E como? Onde está o resultado desse serviço? Porque às vezes a gente se preocupa muito porque as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo na nossa vida, por que eu não me realizo. Agora mesmo eu gastei ali um tempo precioso com uma pessoa, né, que já está conosco há muitos anos, e eu identifico logo o problema. Eu estou procurando uma igreja onde eu possa ser servido, onde eu possa, né, ter as minhas necessidades supridas, onde eu posso ter, né, o meu ego às vezes até massageado, porque é gostoso, né? Você está em um lugar onde você se sinta confortável. Mas se a gente entender bem a missão da igreja, a gente vai ver que é completamente diferente. Em Lucas 10 aqui, Jesus, por exemplo, ele envia 70 pessoas, aproximadamente, e essas 70 pessoas foram 70 homens que entenderam o porquê que eles estavam ali. Aí eu vou fazer uma pergunta, você me responde. Aliás, eu vou fazer várias perguntas. Jesus estava curando? Sim ou não? Ele curou multidões? Onde estavam aquelas multidões? Aqui só tinha 70. Ele separa 70. No momento só tinha 70. Jesus estava dando pão? Sim. Ele multiplicava pães. Ele transformava água em vinho? Sim ou não? Claro que esses prodígios todos, esses sinais todos, a gente vê isso explícito aqui no texto, eles chamavam a atenção de muita gente, mas não salvavam. Não preparava as pessoas para a verdadeira missão. E aqui a gente percebe que Jesus consegue um grupo de 70 pessoas que aparentemente tinham entendido, estavam preparados. Mesmo assim, ele dá um treinamento para esses 70. Então ele envia 70 discípulos para preparar o caminho por onde ele passaria. Essas pessoas não eram apenas apóstolos. Eles eram discípulos comuns que receberam uma missão extraordinária. Esse culto de quarta-feira aqui, eu estou preparando vocês para serem bons filhos, bons servos e bons soldados. Tem hora que eu acho que é só o Magno que está aqui. Vamos lá? Bons filhos, bons servos e bons soldados. Quem está aqui? Bons filhos, bons servos e bons soldados. E aí a gente percebe que a igreja aqui, nessa reunião, ela começa a entender o seu propósito. Eu não estou aqui só para me receber da parte de Deus. Então, isso nos ensina que Deus, ele não procura apenas pessoas capacitadas, mas ele está procurando pessoas como eu, como você, que temos falhas, que temos defeitos, que temos algumas coisas ainda para alcançar, mas que estamos dando para ele um sim bem sonoro: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E de uma forma correta, organizada. Porque o que acontece? O que a gente vê aí hoje em dia? A gente vê um grupo de pessoas que às vezes se autodenomina como pastor, como líder, e de repente eles têm uma ideia boa. Olha a ideia boa.
vamos nos reunir lá na nossa casa, vamos começar uma célula, vamos começar um trabalho. E aí essas pessoas, elas começam a selecionar a dedo. Às vezes pessoas da sociedade, pessoas que têm um dinheiro, que têm diploma, que têm isso, que têm aquilo. E aí a pessoa, ela acha que é uma boa, porque ela é convidada para ir, né, orar, ela é convidada para ir conhecer a Bíblia, mas ela chega lá, ela encontra um grupo que não está ligado ao corpo. Agora mesmo eu estou conversando com uma pessoa aqui boa, gente boa da sociedade, que foi atrás de uma célula, que não estava ligada a nenhuma autoridade. Primeiro surgiu para depois buscar uma autoridade. Essa pessoa teve um prejuízo enorme. Cadê o Isaac? O Isaac ouviu. Cadê o Isaac? O Isaac estava aqui. Ele ouviu a nossa conversa toda. O prejuízo que a pessoa tem. Porque não é só fazer a coisa certa, eu vou repetir, é fazer a coisa certa da maneira correta. Para você participar de um culto familiar, para você participar de uma célula, você tem que saber a origem disso aí, quem é a autoridade que está por cima, quem é que está dando a cobertura espiritual, quem é que está mantendo aquilo ali, de onde a pessoa veio, né? Se tem raiz, se tem profundidade, e a gente precisa orar muito, porque o inimigo, às vezes, ele não consegue tirar você mais com aqueles subterfúgios sujos, baratos que ele tinha. Mas aí ele vai usar uma coisa aparentemente boa para tentar tirar você da palavra. Então, qual que é a conclusão que eu cheguei ultimamente? Nós precisamos, sim, nós precisamos ir para as casas, fazer cultos. E nós faremos isso pelo menos uma vez por ano, mas debaixo de uma bênção. Que a pessoa que vai estar ali, ela vai estar sabendo, né, quem é que está ali, por que ela está ali, né? Qual que é o propósito disso? Muito diferente do que a gente está vendo por aí hoje, que está dando um prejuízo muito grande às igrejas, não no sentido assim, prejuízo financeiro, o fulano simples, ele sai, ele perde o vínculo, ele perde a unidade, ele perde a razão de corpo, entendeu? A existência como corpo. Eu só quero me deter aqui um pouco nessa palavra, e depois a gente continua. A missão dos 70, você vê que ela começa com uma liderança. Quem era a liderança? Jesus, mas ele estava num corpo físico. No corpo físico, ele representava a igreja. Representava a igreja. Representava a personalidade jurídica, física, palpável, real. E esse Jesus hoje, que nós pregamos aqui, ele é vivo como era antes, enquanto estava no corpo. Mas hoje, esse Jesus, ele, para agir na nossa vida, ele exigiu uma coisa, que estejam 2 ou 3 reunidos no nome dele. Agora, você acha que o nome dele é um nome que pode ser aceito em qualquer organização, em qualquer situação? Não, o nome dele tem que ser invocado dentro de uma legalidade. A gente tem que saber, de onde a gente está recebendo a palavra, de onde a gente está sendo alimentado, se existe uma autoridade ali, se não existe. Então, olha o que Jesus falou. Ele reúne aqui os discípulos, e essa missão, ela começa com uma oração. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, orai ao dono da seara que envie o quê? Aí a boa notícia é que eu orei para vocês estarem aqui hoje. Então significa que vocês fazem parte de um desses 70. Essa é a boa notícia. Vocês fazem parte de um desses 70. E a Bíblia continua falando, olha, hoje nós temos em Barbacena, vamos falar da nossa realidade, 120 mil habitantes. Sim ou não? Devemos nos preocupar com essas 120 mil almas? Sim. E como nos preocupar com essas 120 mil almas? Nos preocupando com aqueles que estão próximos da gente. A nossa família e os nossos vizinhos.
Não adianta você querer sair daqui, por exemplo, eu sair aqui do São José e querer ganhar uma pessoa lá do Santo Antônio, do São Pedro. A não ser que seja um parente meu e que eu tenha facilidade de trazer essa pessoa para minha casa. Mas hoje a gente vai começar a ganhar os domésticos, primeiro a nossa família. O Noé, ele pregou quantos anos? Hein? Quantos anos Noé pregou? Antes do dilúvio. Me lembra aí. Hein? 40 anos? Ele pregou. Quantos anos, gente? Hein? 120? Pesquisa aí, cadê o chat GBT? Cadê a internet? Pesquisa aí quantos anos ele pregou. Bom, o foco é o seguinte, ele pregou muitos anos. Ele não ganhou ninguém, mas a família dele entrou na arca. A família dele estava lá dentro. É isso mesmo. 40 vezes 3, 120 anos falando que ia chover e não chovia. Tem gente que está com a preocupação danada. Não, mas eu ouço falar que Jesus vai voltar, eu era criança ainda. Você imagina? Eu morria de medo. Com 11 anos, 10 anos, se Jesus voltar, eu fico. 13 anos, aquela fase de adolescente, né, eu vou ficar. Olha quantos anos que eu ouço que Jesus vai voltar. Mas, se você olhar para a Bíblia, né, o cumprimento das profecias, demandaram tempo. Mas enquanto esse tempo não chegava, havia uma movimentação, trabalho. Vamos trabalhar? Quem está disposto? Né? Então, olha só, a necessidade é maior que os recursos humanos. E o crescimento da igreja, o crescimento da nossa vida cristã, vai nascer justamente da oração, vai nascer justamente dessa comunhão que nós estamos tendo e desse trabalho organizado. Não é simplesmente, eu vou fazer um culto lá em casa. Não, eu vou fazer um culto lá com a bênção do meu pastor, da minha igreja. Eu quero que ele fique sabendo. E nós aqui vamos fazer 3 cultos. Vocês acham a data para mim aí? 15, 22 e 29. Vão ser 3 cultos. Domingo a gente já nomeia aqui os missionários, vão ser 70, e a gente já escolhe as casas. Vão ser cultos simultâneos. Vai ser a chance que você vai ter de chamar um parente seu, um amigo seu, o seu cabeleireiro, o seu barbeiro. Porque às vezes para vir na igreja ele não vem, mas lá na sua casa ele vai vir. Você mora no prédio, vai ser a chance de você colocar lá no grupo, lá, hoje tem culto. Quero convidar você para tomar. Aliás, eu vou até mudar a expressão. Nós não vamos falar hoje tem culto, porque culto espanta. Né? Vamos fazer uma reuniãozinha aqui em casa hoje, um coffee break, um happy hour, alguma coisa dessa natureza. A pessoa, ela vai, e quando ela estiver ali, sem aquela forçação de barra, sem aquele evangelho que o ímpio não consegue ler, uma coisa muito simples, um bate-papo, que eu vou ensinar, vou dar texto para você usar, vou dar tudo, e nós vamos ganhar muita alma para Jesus, às vezes lá na sua casa, ou às vezes, de todo jeito, vai ser através de você, né? Então, não precisa ter preocupação não, porque o crescimento da obra de Deus, né, a salvação da sua família, vai nascer aqui no altar. Está nascendo hoje. A gente está começando esse trabalho com muita certeza, com muita convicção, que vai haver uma melhora muito grande na sua casa. Se você abrir a porta da sua casa para a pregação do Evangelho. Porque às vezes só falta isso. Só falta isso. Então, primeiro é a oração. Vamos orar? De hoje a domingo, eu quero propor aqui para vocês que a gente tire pelo menos 7 minutos do nosso dia para a gente orar para que Deus nos use, ou aqueles que vão abrir a casa, durante 7 minutos do seu dia, você vai orar para que Deus abençoe a sua casa, para que quando os missionários chegarem ali, quando as pessoas que você convidar chegarem ali, elas sejam tocadas pelo poder de Deus. E outra coisa, hein? Eu vou falar, que às vezes tem gente sonhando em ganhar o mundo,
mas a casa dele ali tem gente precisando ser alcançada. Porque se eu for conversar aqui com um por um, eu tenho certeza que não são poucos, que eu vou encontrar pessoas que lá na sua casa tem uma pessoa que perturba, que tira do sério, tem uma pessoa que gera um problema, que tem sido um motivo da discórdia ali, das gritarias, das brigas. E você sabe que dentro desse trabalho da Missão 70, é possível que a gente chegue ali com uma oração e o cenário se modifique. Nós vamos fazer isso. Deus vai operar, tá? Então, essa missão que eu vou dar para vocês, ela exige principalmente que a gente esteja totalmente dependente de Deus. Porque muita gente pode pensar assim, pastor, eu não estou preparado para pregar o evangelho. Bom, quando eu comecei eu também não estava. E não sei se estou preparado hoje também, não. Às vezes a gente sobe daqui, a gente vem para o santuário aqui pensando que está preparado, né? E a gente enfrenta todos os dias situações assim muito diferentes do que a gente imaginou, do que a gente já viveu. Todos os dias. E é aí que Deus coloca na nossa boca, né, sabedoria. E esse colocar de sabedoria na nossa boca, na verdade, é Deus que nos ensina como nos portar diante das dificuldades mais adversas, mais inesperadas, irmãos. Você está entendendo? Porque o Espírito Santo, ele age de tal forma na nossa vida, que ele nos prepara para situações que você nunca imaginou que você pudesse entrar nessa situação, vivenciar essa situação, entendeu? Então, não precisa ficar preocupado, não. Ele diz aqui, ó, Lucas 10, 3, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Isso aqui assusta muita gente, né? E você sabe que os lobos existem. Existem. Às vezes está dentro da casa da gente. Às vezes aqui na igreja mesmo. Eu já enfrentei situações aqui, irmãos, horrorosas. De vez em quando eu tenho que contar, né? Que tem gente nova chegando na igreja. Não é que a gente está caducando, não. Mas uma vez eu estava atendendo aqui no escritório, chegou o Rogério, que hoje ele é diácono da igreja aí, casado com a Luciana. Cadê a Luciana? Está aí? Vai ser amiga da Luciana, a Vilma, né? A Vilma é amiga da Luciana. Eu não conhecia o Rogério, chegou com um cabelão enorme aqui, uma fala meia intimidadora, né? E ele entrou ali no escritório, virou para mim e falou assim, escuta, o senhor tem certeza da sua salvação? Eu falei assim, tenho. Mas tem mesmo? Tem. Aí ele enfiou a mão no paletó assim na blusa e falou, então eu posso te dar um tiro aqui agora? Eu falei assim, poder pode, mas você não vai não, né? Eu não lembro exatamente as palavras que eu usei. Eu falei assim, eu tenho certeza da minha salvação sim, mas você não vai fazer isso não. Não, mas se você tem certeza da salvação, eu posso te dar um tiro aqui agora. Ele entrou aqui armado, irmãos, para testar a minha fé. De vez em quando ele conta isso aí na igreja. A gente está no meio de lobos. É claro que essa é uma situação extrema que nem todos vão vivenciar. Mas eu estou mostrando para você que mesmo numa situação extrema, Deus ele te livra se você estiver dentro do propósito. A gente não precisa ter medo. Porque tem gente que tem medo de abrir a boca, de falar. Mas o que eu vou falar? Eu vou abrir a boca. Como assim? Meu irmão, simplesmente creia. Porque Deus ele quer ganhar almas através de você. E sabe o que eu aprendi? Nesses anos de ministério todo que eu tenho aqui, Deus às vezes ele precisa de você para ganhar uma alma específica. Às vezes o pastor falando bonito igual fala, pregando, cantando, tal, ele não atinge a pessoa, ele não alcança a pessoa. E às vezes uma pessoa do banco, ela quebra aquela barreira, ela quebra aquele gelo, ela alcança aquele coração. Agora mesmo eu atendi uma pessoa aqui antes do culto, que foi alcançada por uma alma dessa igreja, numa tarde.
E ela já tinha me ouvido falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. E não tinha sido alcançado. Porque é uma questão de identificação, sabe? Tem gente que se identifica com você. E, de repente, uma alma pode estar se perdendo. E se a gente se colocasse na disposição do Evangelho para poder levar o Evangelho a essa criatura, essa pessoa viria. Então, olha só. A força, ela não está só na gente, no missionário. A força, ela está em Deus. Por isso que a gente não precisa ter medo. A força está em Deus. Mas aí a gente vê Paulo falando o seguinte. Paulo, ele disse o seguinte: eu me fiz de fraco com os fracos e me fiz de forte para com os fortes. Ontem eu saí numa missão, eu, o pastor Adão e a Esther me acompanhando para fazer o registro das missões. Eu assumi uma região que a nossa igreja funciona assim, tem o presidente nacional, tem o presidente estadual, aí tem os superintendentes, e os superintendentes eles coordenam regiões, né? Então foi incorporada a nossa região aqui, que está muito alinhadinha, tudo muito bem, os pastores indo muito bem, prosperando, dando tudo certo, as igrejas estão cada vez melhores, né? Mas eu assumi uma região que estava assim com uma certa dificuldade. E eu fui visitar essas igrejas, fui visitar ontem. Nós visitamos 10 igrejas ontem. Não sei se vocês acompanharam. Aí só para você ter uma ideia, eu cheguei algumas igrejas muito mal estruturadas, e eu vou ajudar esses pastores porque eles são muito bons. Eles gostam de trabalhar, eles querem trabalhar, mas eu fui numa igreja, por exemplo, que era uma porta comum, tipo uma porta de casa. Lá dentro, muito organizadinho, muito arrumadinho, mas ninguém sabia que tinha uma igreja ali. Aí, olha só que coisa interessante. Eu não vai aparecer de forma autônoma para você e falar assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, aquilo outro. Ele vai usar o corpo dele, através da cabeça, através da liderança e tudo mais. E a pessoa, ela se identifica com a outra. Tem gente que não gosta de mim, mas gosta do Kleber. Tem gente que não gosta do Kleber, mas gosta do Vaguinho. Você vê lá no Velho Testamento que existiam 7 igrejas na Ásia, 7. Alguém pergunta, por que tinha 7 igrejas? Cada uma com um ministério específico. Tem gente que pergunta hoje, por que tem tanta igreja? Falei assim, hoje eu ainda falei com a moça que eu atendi aqui, falei assim, se você não gosta da quadrangular, não se identificou, procura uma igreja séria, que tenha uma liderança, que tenha uma estrutura, que tenha uma história, que o pastor tenha um pastor acima dele, um líder. Porque hoje a onda dos desigrejados é essa. Eu não preciso de alguém que me lidere, eu não preciso de uma pessoa para me abençoar, eu não preciso de uma pessoa, de uma autoridade sobre a minha vida. Irmãos, eu estou aqui há 32 anos, hoje eu sou pastor, né, de vocês, sou superintendente, quer dizer, sou pastor de pastores aqui da região, sou supervisor em Juiz de Fora, membro do Conselho Estadual e Nacional. Eu peço a bênção para o meu presidente todos os dias, para o meu pastor todos os dias. Todos os dias. Então, é fácil você identificar um movimento que não vai dar em nada. É fácil. Vocês que estão comigo aqui, quem está comigo aqui há mais de 10 anos? Deixa eu ver. Como é que chama meu pastor que me batizou? Vamos ver se vocês sabem. Como é que ele chama, Kleber? Ele é vivo até hoje? Vocês conhecem a minha história e as minhas raízes. Você chegou perto de uma pessoa, conversou com ele, escuta, eu sou pastor. Eu estou lá num trabalho familiar, eu estou numa célula, e eu sou pastor. Sim, você é pastor, tem a bênção do seu pastor? Não, meu pastor, ele nem sabe quem é. Ele nem fala dele. Eu briguei com ele. Eu rompi com ele. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. Não serve, não serve. Vocês têm que ter esse entendimento, não serve. Porque o que vem de divisão, o que vem de briga, o que vem de confusão,
não pode gerar bênção na vida da gente, irmãos. Então, eu quero preparar um grupo aqui de pessoas que tenham uma bênção de uma cobertura espiritual. Você está ligado a uma autoridade, tá? Então, a gente sabe que a força, ela não está na pessoa, mas ela vem por meio de alguém que é organizado, que é o nosso Deus. E se eu estou falando em nome de Jesus, eu tenho que ter, no mínimo, raízes. Eu tenho que ter, no mínimo, um respeito, uma autoridade, alguém a quem prestar uma satisfação. Então, a proteção, ela não está nos recursos, a segurança, ela está em Deus, mas mesmo a segurança estando em Deus, eu tenho que entender que Deus, ele sempre usou homens. Voltar lá no Velho Testamento, por exemplo, tinha uma nação que estava lá há 400 anos no Egito. Você acha que Deus poderia simplesmente, ele mesmo, libertar o povo? Com uma nuvem sozinha, uma coluna de fogo sozinha? Foi assim que aconteceu? Ele escolheu quem? Moisés. E o povo teve que seguir quem? A voz de Deus através de Moisés. Moisés era gago, não conseguia falar, segundo alguns estudiosos da Bíblia. Mas ainda assim Deus precisava de alguém que fosse o porta-voz de... Então existia uma hierarquia, Moisés, Arão, e é claro que lá em cima Deus. Vocês estão entendendo a importância disso? Porque às vezes você entra numa situação, irmão, igual eu atendi essa pessoa aqui agora, que teve um prejuízo enorme por conta de pessoas que se denominam missionários, estão em missões. Eu falei, não, eu sinceramente, eu tenho pregado isso aqui há muitos anos. Eu posso amanhã errar, cair? Eu posso. Mas aí eu pergunto, essa igreja cai? Não, porque tem alguém maior do que eu. A igreja organizada é assim. Então a autoridade protege a gente, sim ou não? Eu estou enviando vocês numa missão 70, mas vocês vão estar com a bênção da igreja. Se alguém ligar e perguntar, não, está acontecendo, eu sei tudo o que está acontecendo, eu estou por trás disso aí. Então, existe uma responsabilidade, e a quem ser responsável, ou responsabilizar. Vamos lá. Então, a gente que é discípulo, a gente tem que entender o seguinte, apesar de Deus estar no comando, Ele usa pessoas para poder nos orientar, né? E como que nós vamos fazer essa missão? Primeiro é o seguinte, a gente tem muitas necessidades, né, irmão? A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que estudar, a gente tem que se cuidar. A gente hoje tem um monte de coisas aí, até aquele momento ósseo do entretenimento, isso é normal. Mas para a gente ter um trabalho que dê resultado, a gente tem que ter foco. O texto lá de São Lucas, capítulo 10, verso 4, Jesus orientou os discípulos o seguinte, ó, não se distraírem. Não se distraírem. Quando vocês estiverem aí pelo caminho, vocês não vão parar para saudar ninguém. Até porque, segundo a religião judaica, a saudação era quase um ritual. O cara perdia metade do dia, só no cumprimento, ali na saudação. Então ele falou assim, não sauda ninguém, não, segue o caminho, vai direto, né? Sem distrações, sem preocupações, sem conflito, sem entretenimentos excessivos. Nessa missão que eu vou estar designando vocês, nós vamos ganhar alma em nome de Jesus, chegou lá na casa, nós não vamos tocar assunto polêmico, né? Nós não vamos tocar assunto polêmico, nós não vamos usar nada que distraia as pessoas. O foco é Jesus, apresentar Jesus para as pessoas, né? É uma coisa também que eu observei nessas visitas que eu fiz às igrejas, né? Eu entrei numa igreja lá, falei, meu Deus, tinha tanta coisa no santuário que eu prestei atenção em tanta coisa lá e eu não consegui prestar atenção numa coisa que a pastora falou. E é umas coisas que a gente já vai alinhar. Já vai alinhar. Chegou lá, não tem que ter distrações. O foco é, então o ambiente quanto mais clean, melhor.
Mas você pode tocar assunto numa Copa do Mundo? Pode. Estamos vivendo aí a Copa do Mundo, não é? Né? É a Copa do Mundo? Pode ser. Pode ter um temazinho parecido. Mas, imediatamente, a gente volta para o foco, palavra de Deus. Porque as pessoas estão com sede da palavra, irmãos. E aí, quando eu entro numa casa, eu posso ser um médico, mas eu não vou ali receitar remédio, eu vou mostrar a cura. Eu entro numa casa ali, eu posso ser um psicólogo, mas eu não vou tratar aquelas pessoas, né, com as técnicas da psicologia, né? Eu vou usar a palavra de Deus. Que é uma das coisas que eu falo muito, e eu já conversei isso com meu irmão é psicólogo, né, muito inteligente, e eu já falei, ó, a gente tem pastores psicólogos, pastores advogados, e de repente essas pessoas, elas são às vezes tentadas a usar o santuário com técnicas de psicologia, né, com conhecimento de advocacia. O pastor às vezes é um historiador, ele é formado em história, aí ele entra no santuário, ele quer contar a história, explicar. Não, a pessoa que vem à igreja e a pessoa que vai lá naquela com eles. O médico não conseguiu resolver o problema, o psicólogo não conseguiu resolver o problema, o psiquiatra não conseguiu resolver o problema, o advogado está lá enrolando, já tem um tempão, né, doutor Wagner? Já está enrolando os processos tudo lá debaixo. Então, o que essa pessoa está precisando? Jesus. Você vir à igreja para você ouvir ou participar de situações assim essa história dos coaches hoje em dia, né? O coach, ele imita, na verdade, o pregador, mas só que sem a unção. E às vezes não adianta o pregador querer imitar, querer ser um coach, o pregador querer ser um psicólogo, um advogado, um médico receitando remédio. A pessoa vem cá, pastor, vem aqui, olha para mim, pastor. Falo, não, mas escuta aqui, eu tenho um remédio, se você quiser usar esse remédio, você vai sarar. Falo, mas eu já tentei todos os remédios. Não, mas esse é bom. Aí a pessoa vai tentar mais um. Não, nós estamos aqui para mostrar Jesus. Com todo respeito à medicina, com todo respeito aos psicólogos, à psicologia, com todo respeito à advocacia, aos conhecimentos gerais, eles são importantes, agregam valores, resolvem problemas, curam pessoas, mas na igreja ou lá no culto familiar nós vamos falar de Jesus, porque é a palavra de Deus é que liberta as pessoas. É a palavra de Deus que liberta as pessoas. E é essa palavra que tem poder de tirar uma pessoa pobre lá do pó e colocar ele entre príncipes. Amém, pessoal? Então a gente vai evitar distrações, né? Vamos evitar essas coisas, vamos evitar conflito, vamos evitar essas coisas. Lá a gente está para poder fazer a obra. Vocês estão entendendo? Quem quer cumprir a missão precisa manter os olhos no propósito. O propósito é levar Jesus para as pessoas. O propósito é levar Jesus para as pessoas. E outra coisa, Lucas capítulo 10, do verso 5 ao 6, a gente encontra aqui o quê? Alguns princípios. Discípulo, ele não leva apenas uma mensagem, ele leva Deus, Jesus. Você leva Jesus para as pessoas. Por isso que começa na oração e no altar. Mateus 5, 9. Leia para mim alguém aí que achou. Mateus 5, 9. Pode ficar de pé e ler para mim quem achou. Vamos. Pode ler. Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que a gente vai levar lá? Hein? Levar Jesus, irmãos. A minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Romanos 5:1. Leia para mim, Romanos 5:1. Pode ler. Amém? E eu queria que você entendesse o seguinte, que tem pessoa que às vezes pensa assim, puxa vida, lá na minha casa, eu tenho medo de abrir a porta da minha casa, porque meu pai, tem que conversar com seu pai, se é seu pai, tem que autorizar, é claro, né?
Ah, mas o meu irmão ele não é o chefe da casa, o papai autorizou. Mas o meu irmão é meio encrenqueiro. Não tenha medo, não. Nós estamos indo em nome de Jesus. De repente vai chegar lá 1, 2 ou 3 missionários, que quando o seu irmão olhar, ele vai se encantar com um deles. E aquele espírito maligno vai sair. Aquela perturbação vai sair. Entendeu? Ah, eu queria muito levá-la em casa, mas eu tenho medo que a pessoa seja destratada, seja... Não tenha medo, não. Aliás, nós vamos para isso. Né? Nós vamos para isso. Nós vamos para abençoar, nós não vamos para amaldiçoar. Tá bom, pessoal? E eu queria falar com vocês o seguinte. Nós precisamos ganhar alma para Jesus. Você vai ver que a hora que você começar a ganhar alma, sua vida vai ser outra. Às vezes, irmãos, eu não sei quem já teve experiência de visitar no hospital pessoas doentes, na missão, pregar o evangelho, orar para as pessoas. Quem já teve? Quem foi mais abençoado? A pessoa que recebeu a imposição da mão ou foi você? Conta aqui, Cleber, vem cá, sua experiência. Só você, porque eu sei que você é sem vergonha. Que eu sei que não é sem vergonha, não chamo não. Não, o que você sentiu? Não precisa lembrar a situação. Quando você orou para uma pessoa, o que você sentiu? Quem foi mais abençoado, a pessoa ou você? Fui mais abençoado. Estava meio cansado, desanimado de ir. Nos últimos momentos, quase que eu não fui. E depois que eu cheguei, orei pela pessoa, eu falei, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena eu ter ido. E isso aí deu mais ânimo para a gente continuar ali na missão. Então, aí você vê que quando é dando que se recebe. Se você esperar ânimo, saúde, condição financeira, tempo, para fazer, você faz. Se for esperar também estar preparado, não faz, gente. Não vai fazer nunca. Que muita gente pensa assim, mas eu tenho medo de não conseguir falar. Abra sua boca que Deus vai colocar a palavra de sabedoria. Vai ou não vai? Com certeza. E olha, não precisa sonhar com África não. Tinha um menino aqui, o Rony, né? Que é uma benção, está lá no João Paulo. O Rony estava doido para ir para a África. Eu falei assim, Rony, você já ganhou sua família para Jesus? Eu falei assim, não, então ganhe sua família primeiro. Né? Mas lá em casa não é fácil não. Eu falei assim, então, e lá na África? Vê se você entende. Obrigado. Não, primeiro são os domésticos. Primeiro, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Depois ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Primeiro é Jerusalém, fala, Jerusalém, minha casa. Samaria, meus vizinhos. E depois, Samaria, Judéia. Judéia, aí você pensa em ir lá para outro bairro. Né? Aí você pensa lá nos colegas de trabalho. Mas a gente tem que começar a entender, eu tenho que aprender a ganhar almas. E a gente só vai aprender se a gente for para o campo. Tá? E outra coisa, irmão, não pensa assim, eu queria muito, mas eu tenho medo. A missão não é uma coisa assim que você vai encontrar conforto nela, não. No sentido de, estou bem à vontade para fazer, não. Às vezes a gente vai espremido, com medo, com frio na barriga. Né? Mas quando você chega lá, Deus coloca as duas mãos, te dá a palavra, te dá sabedoria. Você não cantava, você até cantou. Você não pregava, você até pregou. Né? Então, não tem esse negócio de dizer assim, eu não consigo, não é para mim. Se Deus tocar no seu coração, você vai hoje. Amém? E eu quero encerrar aqui, eu queria muito falar sobre algumas coisas, mas não dá. Deus vai te dar poder, porque lá em Lucas 10, 9 diz, curai os enfermos, anunciai, é chegado a vós o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, ele é anunciado com uma palavra, e essa palavra, ela demonstra, ou ela é demonstrada através das nossas ações, que vão com poder. Nós vamos amando, servindo, orando e cuidando. Fazer amando, servindo, orando e cuidando. Primeiro a gente tem que amar, depois tem que servir. Depois
pode ter certeza que a oração, ela vai ajudar, ela vai dar poder, ela vai potencializar a sua ação. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ganhar essa cidade para Jesus, meu Pai. Se coloque de pé. Isso. Se coloque de pé. Nós queremos ganhar essa cidade para o Senhor. Queremos ganhar almas para o Teu reino. E aqui estão hoje, ó Pai, pessoas, homens e mulheres, que se colocaram, ó Pai, dispostos a vir nesta quarta-feira para aprender a Tua palavra, para se fortalecer e para ser abençoado em nome de Jesus. Pai querido, estende as Tuas mãos, alcança essas pessoas, liberta, Senhor, essas vidas, liberta do medo, Senhor, liberta, Senhor, de toda a ação do inimigo, de toda a força contrária, de tudo que possa estar tentando impedir que esse homem, essa mulher, seja um ganhador de almas. Quem sabe existe hoje uma doença, uma enfermidade, uma perturbação. Quem sabe existe hoje, Senhor, um problema, um incômodo lá dentro da casa dele, da casa dela. Mas disso tudo vai sair em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso. Coloca as tuas mãos agora, toca, Senhor, da cabeça à planta dos pés. Liberta, Senhor, essas vidas. E que o Senhor possa, de forma poderosa, alcançar a todos, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu queria saber aqui, quem é que quer atender o chamado? Você consegue falar um pouquinho de Jesus, só um pouquinho? Não pensa em microfone, não pensa aqui no santuário, não pensa em falar um português clássico. Falar do que Jesus fez na sua vida. É só isso, é um relato breve. Então eu queria chamar você para ser um desses 70. Quem quer ser um desses 70 aqui? Então vem aqui à frente, quem quer ser um dos 70? Um dos 70. Vamos ver quantas pessoas nós temos aqui hoje. Domingo eu vou estar separando. Aliás, a gente vai estar designando as casas, né, filha? Quantas casas já tem aí que a gente conseguiu hoje? É à tarde, a pastora também chamou? Não? Está anotado? Paloma está com você? Qual Paloma? A outra? Tá bom. Então de manhã nós tivemos quantas casas? Hein? 5. Pode ser que você que não quer ser, não aceitou o chamado para ser o missionário, mas você pode abrir a sua casa. Então aqui nós temos, vai contar o casal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pessoas. Está faltando gente, hein? Mas domingo a gente preenche. Não vou forçar a barra não. 24. Eu imagino que vocês dois vão juntos, certo? O casal vai junto. Então está separado a minha dupla aqui. Você quer ir com quem? Quer ir com o Geraldo? Ou o Geraldo vai com a esposa dele? Você vai com a Kátia? Hein? Mas você vai com ela? Vai ser na segunda. Não dá. Então vai vocês dois. Vocês dois então. Seria bom colocar uma mulher aqui para ir junto. Não é isso? Seria bom colocar uma mulher. Quem quer ir com ele aqui? Com os dois aqui? A senhora? Pode. Pronto. Já está resolvido aqui. Por isso que vai ser de 2 ou 3. 2 ou 3. Vamos lá. Outra dupla aqui. Vão vocês dois? Vocês dois. Tá bom. Então já tem um casal aqui, beleza. Vaguinho, vai você e a esposa? Não, eu não. Tem que ser você e ela lá. Fala aí. Você e ela? Então vai os 3. Você, ela e o João Pedro. Combinado? Aí o Hugo vai para o outro lado. Vocês dois, fechou aí? Então vamos ver quantas duplas nós temos. Você vai anotar o nome deles também para mim, tá, Esther? Vamos ver aqui.
Você e ela, tem que ir um homem junto. Vamos ver se vai porque lá pode ter alguma situação, né? Vocês duas juntas? Você vai com quem? Vai com ela? Pode ser? Um homem para ir junto aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vai ser na segunda. Marcelinho, vem cá você. Não, esse aí do computador. Você não tem que querer não, você vai. Você está escolhido. Você vai com as duas, combinado? Aí, pronto. Então, vocês estão guardando o time? Estão guardando? Porque eu vou esquecer, hein? Então, quem vai aqui? Vai ser o Sérgio, tá bom. E aí? Vai com eles. Então tá bom, 3, tá ótimo. Combinado. Aí tá faltando um homem ali. Deixa eu escolher, deixa eu nomear. Cacai, você vai também. Vai lá. Pronto, ali. Tô designando. Quem eu sei que tem coragem, eu tô colocando. Não vou colocar quem eu não conheço, né? Quem precisa ficar com medo, não. Deixa eu ver, vocês dois. A esposa, tá bom. Tá, fechou então. Mas é 3, hein? E agora? Ela vai como convidada. Ou uma das duas vai como convidada. Aqui vai essas duas. E agora? Deixa eu ver se eu acho um para ir no meio aqui, hein? Tem que arrumar. O Fernando? Pronto, fechou. Tá bom. E agora aqui, deixa eu ver. Orlando vai? Orlando, tá bom. 3. Deixa eu ver aqui. Vocês duas? Tem que achar um menino para vocês. Sábado vocês conseguem um aí, não conseguem? Domingo vocês vêm com ele. Vai vocês duas? Tem que achar o seu marido, vai? Vai, ele está lá? Olha lá, ó. Pronto, você está comissionado. Está comissionado, isso, beleza. Ele vai nem que ser de segurança. Mas ele vai... Beleza, olha quantas... Eu vou chamar de dupla e trio. Quantas duplas e quantos trios nós temos? Deixa eu ver, levanta a mão, uma pessoa por dupla ou por trio. Por trio, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui está faltando. O peixe. Beleza. O peixe. Eu queria ser um peixe. Era em teu límpido aquário mergulhar. Tá aí. O peixe. Fechou. Combinado? Vocês duas aqui também? Então, levantaram a mão para saber? Anota o nome das duplas. Depois do culto. Tá? Agora, gente, eu vou orar e ungir vocês. Vamos ungir vocês. Domingo, eu preciso de vocês aqui. Porque é domingo que nós vamos mandar vocês. Vamos enviar vocês. Aí, domingo, vocês já vão saber qual casa que vocês vão. Porque as casas, eu que vou escolher. Vai ser aleatório. Tá bom? Isso. Pastor Marcelo, pastor Geraldo, unge para mim o pessoal. Rafael, unge. E você, todo mundo vai ser ungido aí para esse propósito. Isso. E aí a gente vai orar. E agora eu vou escolher as casas aqui que querem abrir para a gente poder chegar lá. Tá bom? Isso. Os diáconos também podem ir, viu? Aqui, ó, daqui a pouco tem uns comes e bebe ali em cima, não tem? Tudo de graça. Vai dar para essa turma tudo comer lá? Dá, né? É o aniversário do Kevin. Que legal. Vaca atolada, tem tudo lá. Chocolate quente, chá de hibisco com maçã. Eita, coisa boa. Tem muita coisa boa. Vamos orar para essas pessoas. Todo mundo foi ungido? Todo mundo? Meu Deus, eu quero abençoar a vida dessas pessoas, porque elas estarão, ó Pai, em uma missão muito especial. Neste domingo nós estaremos comissionando, ó Pai, essas 70 pessoas, para que elas possam ir de casa em casa, meu Deus, pregar a Tua palavra, anunciar o Teu Evangelho. Meu Deus, protege e guarda. Enche essas vidas com Teu poder, com Teu Espírito. E que no nome do Senhor Jesus,
eles sejam agora autorizados a cumprir essa missão. Amém. Pode sentar. Agora as casas. Quem que quer abrir a sua casa aí? Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver, quem quer abrir? Aí, se coloque de pé também, quem vai abrir a sua casa? Para esses missionários chegar lá, isso. Podem vir aqui e dar o seu nome para a pastora Esther. Não tem jeito, agora já saiu. Dá o seu nome para ela ali, ó. A Esther vai anotar. Deixa eu ver mais quem pode ajudar a Esther. A Larissa. A Larissa fez isso de manhã, não sei se ela já veio com um caderninho. Pastora Larissa, aí vai. Anota as casas. Quantas casas nós temos aqui hoje? Deixa eu ver. Quantas casas? Ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem deu o nome para ser missionário também pode abrir a casa, não tem problema não. Pode abrir a casa, que às vezes a gente vai lá na sua casa mesmo. Entendeu, pessoal? Quem deu o nome para ser o missionário, pode abrir a própria casa, não tem problema não. Não pode? Pode, não tem nenhum problema nisso não. Isso. Oi. Ah, sim, o pastor Marcelo está falando uma coisa muito séria ali. Não precisa levar quem já é cristão, não. Você vai levar quem não é cristão. O foco é esse. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é levar quem já é da igreja, não. É quem não é da igreja. Senão, não está valendo. Deu para entender? Aí vocês vão levar quem não é da igreja. Quem é da igreja, ó, não precisa ir. Já estão os 3 lá. Quantas casas deram aí? Aqui hoje, se bobear, a gente já deu umas 20 casas já. Até domingo não vamos conseguir mais. Amém, pessoal? Muito bem. Vamos orar pelas contribuições, a gente já está encerrando. Pastor Marcelo, vem fazer a oração da oferta, da contribuição, e dar uma palavra sobre a oferta de 3 minutos. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite a todos. Paz seja convosco, amém? Repita-se comigo: dízimo, segurança, oferta, abundância. Novamente, dízimo, segurança, oferta, faz assim, ó, abundância. Quando nós praticamos o ato do dízimo, Deus nos dá o que nós precisamos, nos dá segurança. Quando nós ofertamos, Deus nos dá aquilo que queremos. Então guarde isso. Quando você dizima, Deus te dá o que você precisa. Quando você oferta, Deus dá a você aquilo que você sonha, aquilo que você quer. E quando o templo de Salomão ele foi construído, teve um pórtico com 2 colunas de 8 metros e 25 centímetros, você está vendo aqui, cujos nomes estão ali. Jaquim, no hebraico, Deus estabelece, Deus dá segurança, Deus dá sustentação. É o nome hebraico que foi dado a esta coluna. A gente vai ler o versículo aqui agora, a referência bíblica. E o nome conhecido de todos, Boaz, que foi um homem muito próspero, muito rico, que no hebraico significa Deus me dá força para crescer e prosperar. Quando Salomão foi construir o templo, essas colunas simbólicas, Isaac, coloca 1 Reis 7, 21, por gentileza, para a gente orar. Foram colocadas estas 2 colunas simbolizando segurança e aqui prosperidade. 1 Reis, capítulo 7, verso 21. Hurão colocou essas 2 grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. Quem é o templo do Espírito Santo aqui? Diga amém. Amém? Colocou na entrada do templo de você. A que ficava ao lado do sul chamava-se Jaquim, ou Iaim, nessa tradução aqui. Jaquim, ele estabelece, ou seja, Deus estabeleceu, Deus sustentou. E a outra aqui, olha, ele, a que ficava do lado norte, se chamava Boaz. Ele é poderoso. Simbolizando o quê? O Jaquim. Quando você dizima, Deus te dá o sustento. É aquele conhecido salário fixo, aquela renda fixa, é o terreno, é o lote, aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Só que você e eu queremos também sobrepujar, prosperar,
Amém, meus irmãos? E aí o que a gente entende? O Boaz, a Ruth, no livro de Ruth, ela encontrou com um homem e falou assim, olha, eu quero fazer sobrar, eu quero um homem de Deus que possa me abençoar de forma tão poderosa, que eu não quero ter apenas o básico daquilo que me sustenta, aquilo que é estabelecido, eu quero muito mais. E ali foi colocado no templo de Salomão essas duas colunas, dízimo e oferta para nós nos dias de hoje, sustento e aquela prosperidade abundante. Então repita mais uma vez para a gente orar: dízimo, segurança, oferta, abundância. Amém? Quando eu dizimo, Deus me dá o que eu preciso. Quando eu oferto, Deus me dá aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho. Em 1999, eu tive uma experiência que eu dizimava e chegava a 10% e colocava também de oferta. Pastor, né, o senhor pagava o salário, eu era faxineiro, era R$110 o salário mínimo na época. Hoje é 1.600, 1.500. Na época era R$110. Aí eu falava, eu tirava 10, 11 reais de dízimo, 11 reais de oferta. Era muito dinheiro, muito mesmo. Só para você ter uma ideia. E aí eu falei assim, Deus vai me sustentar com esse dízimo e Deus vai me prosperar com a oferta. E eu fiz uma lista com 10 pedidos. E em um ano eu consegui realizar todos esses 10 pedidos. Eu lembro de todos eles, né, de guarda-roupa, de tudo. Né, coloquei na casa até de um amigo e Deus me abençoou, porque Deus estabeleceu aquilo que eu precisava. E Deus me deu muito mais daquilo que eu sonhava. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus? Feche os seus olhos agora. Domingo agora você pode praticar, trazer o seu dízimo e a sua oferta de primícias. Você na mão direita, você vai ter ali em nome de Jesus o jaquim, para Deus te sustentar, e a oferta para Deus prosperar. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós consagramos os dízimos e as ofertas dessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar segurança, que o Senhor venha dar sustento, equilíbrio para esta casa, para esta vida, para esta família. E também, meu Deus, com esta oferta, o Senhor venha fazer prosperar, como foi na vida de Boaz, aquele homem muito rico, muito próspero. E assim seja na vida dos teus filhos, que eles não tenham somente para eles, mas que possam abençoar vidas em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar em nome do Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus, né, irmã Joalise, em nome do Senhor, os músicos. E venham aqui colocar a oferta aqui na frente, por gentileza. Sai do seu lugar e venha com muita alegria em nome do Senhor, louvando a Deus. E trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta em nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, amanhã tem culto de oração, sexta-feira corrente de libertação, de milagre. E hoje, né, como eu já falei, é o nosso papo em família. Não esqueçam, irmãos, de orar pelos nossos missionários, pastor Mário, pastor Leandro, pastor Stefano, pastor Everton. Nós temos esses homens de Deus que têm nos representado nas casas de poderes e tem sido uma grande bênção. O carinho e o cuidado que o pastor Leandro e o pastor Stefano têm hoje com a nossa igreja aqui no estado de Minas Gerais é muito grande. Essas visitas que nós fizemos ontem, por exemplo, foi ideia deles, né? Eles tiveram essa ideia e foi uma excelente ideia, porque a gente viu tantos pastores precisando mesmo de auxílio, de ajuda, e conhecemos a realidade das igrejas. Então eu peço muito que vocês orem pela nossa liderança, porque a nossa igreja tem ido bem,
Deus tem abençoado. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você, que é visitante também, é aqui à direita, né? Tem o nosso salãozinho de festa lá, lá a gente se acomoda e a gente come alguma coisinha lá. Canta um parabéns pro o Kevin, né? Está fazendo aniversário. A mãezinha dele preparou a irmã, eu esqueci, desculpa, irmã, Elizabeth. Preparou lá vaca atolada, bolo, um monte de coisa. Vai ser um festão lá, então. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Que Deus os abençoe e vos guarde. Que Deus os leve em sua paz. Vos proteja pelos caminhos. Vos livre dos acidentes. Vos guarde das doenças. Que Deus abençoe o vosso trabalho. Abençoe o vosso pão e a vossa água. E proteja vossos lares.